Checkup no rádio. Doutor Belísio Neto, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Rangel, bom dia a todos os ouvintes, internautas. Prazer mais uma vez aqui participar do Checkup no rádio com temas relacionados à saúde e envelhecimento. Olha, quando você chegou aqui, eu disse, qual é o tema de hoje? Você disse uma expressão que eu acho que minha bisavó era que usava lá em Jardim do Cidó, defrúcio. Faz tempo, viu? Chuvas, viroses e os idosos. É um termo mais técnico. Né? E aí, doutor Belísio? Às vezes por outra se depara com... Eu gosto muito desses termos que os idosos trazem. Eu tô com defrúcio, eu tô com esse tipo de coisa. A gente tem que decifrar, mais ou menos. Mas a verdade, Marcos, é que esse período é um período de muita alegria pelas chuvas, né? Em algumas capitais a gente até vê alguns desastres, mas aqui para o nosso sertão muita alegria, mas as chuvas também trazem algumas consequências para a saúde das pessoas e os idosos não são diferentes. Na verdade, eles são diferentes na forma de manifestar e de se agravar essas doenças, né? Eles são mais vulneráveis e eles agravam muito mais rápido. Então, é a época de muita diarreia, essa época é até a diarreia sem mosca, né? Que tem a época da virose das moscas. Essa época tá com pouca mosca, mas tá dando muita diarreia, tá dando muita gripe, resfriado e o acúmulo de água, dengue, chikungunya. Os idosos estão passando por essa época de muitas doenças e muitos restritos com medo de ir para consulta, com medo de ir para o hospital, porque também essa época não voltou a Covid como era, já visto que as pessoas estão com 3, 4 doses de vacina, as pessoas estão mais conscientes de usar máscara em contato público, de usar o álcool gel e assim por diante. Mas o estresse pós-trauma da pandemia fica. As pessoas naturalmente têm muito medo de ir aos hospitais, muito medo de ir à consulta, muito medo de... observo muitas pessoas tentando induzir que eu mantenha aquele tratamento. Olha, doutor, não fui para o hospital, eu queria que você, se puder, deixar meu pai, minha avó, meu avô tomando remédio em casa, porque a gente tem muito medo de hospital. Então, em virtude disso, a gente resolveu trazer essa temática hoje para abrir para perguntas e discutir um pouco sobre. Marcos Dantas já tá tossindo aí só em eu falar, mas eu acredito que foi um engasgo, né? Um engasgo. Engasguei aqui um pouquinho com água aqui, né? Agora, essa questão, por exemplo, de virose no idoso, ela é mais preocupante do que na pessoa mais jovem? Marcos. Primeiro porque ela não se manifesta como no adulto jovem. O adulto jovem, quando ele vai abrir uma virose, ele já febre, prostra, fica com muita dor no corpo, ele já dá sinais claros no começo da doença. O idoso, ele abre de maneira atípica. Ele esmurece, fica mais fraco, ele perde o apetite. A febre muitas vezes não aparece. Esses dias até eu fiz um vídeo orientando que as pessoas não esperassem febre em idoso. Ele delira, ele fica em confusão mental, fica sonolento. Então, são detalhes que os adultos jovens, que a gente está acostumado a ver nas pessoas mais novas, é diferente no público idoso. Então eles ficam esmurecidos, ficam sem querer se alimentar, perdem o equilíbrio, é muito comum eles começarem a não conseguir andar de uma hora para outra, deliram, entram em confusão mental. Então isso pode ser sinal da abertura de um quadro de uma virose ou de uma doença infecciosa mais grave, como uma pneumonia. 2, 3, 4 dias depois é que ele abre o quadro de diarreia, vômito ou começa a tossir. Então identificar nesse começo é fundamental. É mais preocupante porque os sintomas são discretos, são sintomas não relacionados muitas vezes ao local onde a doença está se manifestando, e a evolução com que a doença progride é mais rápida, porque o envelhecimento ele traz um processo, ele é um processo em todas as partes do corpo, inclusive no sistema imune, no sistema de defesa. Então o organismo também envelhece a imunidade. A gente chama de imunossenescência. Então a forma com que ele combate os micro-organismos é diferente, é um pouco defeituosa. Então o organismo envelhecido ele fica tanto mais vulnerável como ele fica mais frágil do ponto de vista a lutar contra os micro-organismos. Então ele tem manifestações atípicas, demora a família a identificar, atrasa um pouco.
E ele é mais rápido na progressão para agravar. Além disso, eles agravam muito mais em virtude tanto da vulnerabilidade pelo sistema imune, como pelas multimorbidades que geralmente eles têm. Coração, pulmão, muitas vezes doenças osteoarticulares que já tomam muitos medicamentos. Então a gente se preocupa muito mais, eles têm maior vulnerabilidade de internar, de agravar e até mesmo de ir a óbito em virtude dessa série de variáveis que a gente falou. Agora, a virose no idoso, ela também demora mais a ser curada? Depende muito. Se colocar duas pessoas em condições iguais, apenas com a idade diferente, demora mais um pouquinho a ir embora. Mas não é uma característica que a gente leve em consideração. O tempo de a bactéria ou o vírus passar naquele organismo, causar aquela doença, geralmente é o mesmo. Agora, a consequência, por exemplo, ele já tem resolvido o problema da chikungunya. A chikungunya já fez assim a gente diz, o tempo de ação, o período de incubação, o tempo que ela passa, que o vírus passa dentro do organismo, já tem ido embora, mas o paciente fica com sequela muito mais tempo. A chikungunya ela é um exemplo típico disso, que as sequelas da doença podem durar mais. Covid também, as sequelas nos idosos são muitas vezes por meses até anos. Então, não é que a doença dure mais em termos de tempo da doença, mas as consequências delas podem ser muito mais demoradas do que no adulto jovem. Uma gripe, por exemplo, ela pode deixar o indivíduo tossindo mais tempo, ela pode deixar o indivíduo mais desequilibrado mais tempo, ele volta ao equilíbrio dele que perdeu quando começou a ter gripe por muito mais tempo. Então, é mais preocupante também nesse sentido, não é que a doença dure mais, mas as consequências podem ser bem mais duradouras. Uma característica dessas gripes recentes é essa questão dessa tosse persistente, né? Você vê que aqui eu estou já há alguns dias com essa tosse, não tenho sinais de gripe, fiz meu teste inclusive de Covid, deu negativo 2 vezes já, né? Mas por que essa tosse ela persiste tanto? Esse período frio, ele de chuvas, diminui a temperatura, né? E alguns sintomas, eles podem serem precipitados. Doenças das vias respiratórias, principalmente quem já tem rinite, sinusite crônica, alérgica, essas pessoas tendem a tossir mais, né? Os idosos que têm, por exemplo, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o famoso enfisema pulmonar, eles tendem nesse período a tossir mais. O frio, ele facilita a tosse, facilita espirrar. E facilita outras coisas, né? Facilita, por exemplo, as dores nos ossos. Os idosos nesse período, idosos que têm artrose sofrem muito com dor. É o período que mais eles têm problemas com dores, é nesse período frio. Inclusive, a gente tem algumas cidades aqui que são altas, né? Equador, Cerro Corá, Lagoa Nova, né? Lagoa Nova, aí é que o frio maltrata mesmo. Eles chegam a perder a mobilidade, a ter que tomar muitas vezes, dobrar a dose de medicamentos, ou voltar a medicamentos que eles precisam tomar para se manter movimentando. Então o frio ele precipita. A tosse, provavelmente por essa mudança de temperatura, se não for a abertura, assim, uma recaída de uma rinite, de uma sinusite, um resfriado, uma gripe, se tudo isso foi afastado, a gente acredita que seja alérgico e precipitado pelo frio. Quais são os principais cuidados no idoso com relação a essa questão da virose? Na pessoa mais jovem é repouso, hidratação, são os mesmos cuidados que o idoso deve ter ou tem um pouco mais do que isso? Eu sempre digo que assim, é bom se antecipar, né? Primeiro, esse período de frio, o idoso ele já não gosta de beber água, ele tem menos sede, ele ingere uma quantidade menor de água, então esse período de frio eles têm menos sede ainda, então aí é que eles não bebem água. Então se ele estiver bem hidratado antes de ter a virose, então redobrar assim, um incentivo à ingestão de água, de suco, de tudo aquilo que é líquido. Vai ser um período que eles vão ter raiva do cuidador, das pessoas que pedem para beber mais água, mas é de fundamental importância eles estarem bem hidratados. Tanto melhora a imunidade, como deixa o organismo dele mais forte, para caso ele venha a ter uma virose, ele está com capacidade de se recuperar mais rápido. Então atentar que eles estão bebendo menos água, pode prestar atenção que eles estão com menos sede e bebendo menos água. Medidas de evitar a transmissão do contato.
Quem tem um idoso não vai deixar esse idoso entrar em contato, por exemplo, com uma criança que está gripada, com uma pessoa que está gripada. Ter esse cuidado e isso não quer dizer que eles voltem a ficar enclausurados dentro de casa. Não, são medidas de que eles, ao entrar em contato, uma pessoa que está gripada, eles não vão deixar entrar em contato, evitar ambientes fechados com muitas pessoas dentro, andar com álcool gel. O álcool gel foi assim usado na Covid, mas a gente já tinha esse hábito de usar desde o tempo da influenza. E as pessoas tiveram aquela gripe suína, o H1N1. Então, desde aquela época, as pessoas criaram o hábito. É bom andar com álcool gel, não é só para evitar a Covid, não. Álcool gel ele evita de transmissão de diarreia viral, evita de transmissão de conjuntivite, evita transmissão de gripe, resfriado. Então, você está sempre higienizando as mãos, é um cuidado. Não só do idoso que está, mas as pessoas que vão entrar em contato com essa pessoa. Então, hidratação, evitar contato com pessoas infectadas, principalmente com doenças respiratórias e de trânsito intestinal, no sistema gastrointestinal. E uma coisa que todo ano a gente fala, mas finda assim, naturalmente as pessoas vão tendo outras preocupações, mas o cuidado com o mosquito, né? Evitar dengue e chikungunya, tela, evitar que o idoso durma ou que ele passe mais de 6 horas sem usar repelente. O repelente é uma coisa que as pessoas que têm idoso em casa, principalmente em áreas endêmicas, a gente tem algumas cidades aqui ao redor de Caicó com verdadeiras epidemias, né? De chikungunya e de dengue. Então, o que é que evita essas doenças? O mosquito não picar. E como é que a gente faz com que o mosquito não pique? Usando repelente, usando tela, usando mosquiteiro quando vai dormir, se puder cobrir com o mosquiteiro, evitando que o mosquito pique. E tendo aquelas medidas de saúde coletiva, né? Que as instituições já fazem divulgação de não deixar água parada, não deixar pneu, piscina, tanque, laje, sempre esvaziar locais de água parada, mas de maneira individual usar o repelente e as telas para poder evitar que o mosquito pique. Então, hidratação, cuidado na transmissão, cuidado na picada do mosquito, usar o álcool gel ou lavar as mãos com água e sabão, não entrar em contato com pessoas doentes. Uma coisa que vale a pena ressaltar, Marcos, é que esse período, em virtude da pandemia, as pessoas estão com muito medo eu já falei no início da entrevista, de se consultar, de ir para o hospital. E isso é preocupante. Toda semana a gente lidar com esses casos e o que a gente observa, se essa pessoa não internar, ela vai quando precisar de ir, já não vai dar mais tempo. Vai ter que, por exemplo, uma pneumonia quando ela agrava. Às vezes um paciente está com infecção num pé, num dedo, que precisa de internar para amputar, aquela pessoa fica retardando, não quer amputar e aí a infecção se generaliza. Então, o tempo de Covid hoje é outro. A gente não está no início da pandemia que você passava na frente do hospital e já pegava a doença, não. Tinha gente que dizia até que pegava pela internet. Você olhava o celular, já estava com Covid. Não, todo mundo está vacinado, 4ª dose. Então, o benefício de o idoso, quando ele adoecer, de ir para o posto, de ir para a consulta, de ir para o hospital, é muito maior, supera e muito o risco dele pegar uma Covid, de ter problema com essa Covid. Certo? O risco dele pegar a Covid é o mesmo dele pegar uma gripe, dele pegar uma diarreia, dele pegar qualquer doença que ele pegaria em outras épocas. E agora ele está vacinado, 3, 4 doses. A gente não tem, por exemplo, um aumento significante de óbitos. A gente tem número de casos que aumenta, porque as pessoas estão testando mais, mas de óbitos, agravamento, a gente pelo menos não tem observado. Então percam esse medo. Idoso doente, ele precisa de assistência médica, e a assistência médica se dá em serviço médico, seja na unidade de saúde, seja no consultório, seja no hospital, seja onde quer que seja. Mas eu entendo demais a preocupação, a gente entende da questão da pandemia, mas na dúvida, se pesar, vá ao hospital. Quem está doente precisa. Essa é a época da gente dizer o contrário do que a gente disse na pandemia. Só vá se tiver grave e tal. Não. Essa época é uma época, por enquanto, a não ser que as coisas mudem, mas esse momento é um momento de não ter medo, se tiver doente, procurar um serviço de saúde. A ideia é sempre
idoso, pelo menos, periodicamente ser avaliado, para que ele não vá só quando está doente, porque a gente perde o parâmetro da normalidade de se antecipar uma doença. A gente fica só apagando fogo, só tratando quando ele está doente, enfim, deixando de avaliar outros parâmetros. Mas, estando doente, aí é incontestável daqui. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Bom dia. Marcos, bom dia. Eu sou Santana aqui em São José de Seridó. Marcos, pode ser que isso que eu vou perguntar ao doutor Belísio não esteja no assunto de hoje, mas eu já tenho 58 anos e tenho artrose nos 2 joelhos. Marcos, eu vivo com meus pés muito quentes, minhas pernas doem muito. Do joelho para cima eu sou super bem, agora do joelho para baixo eu sou muito... minhas pernas são cansadas, meus pés dói, esquenta. Eu queria saber se ele trata isso, se ele tem tratamento para isso. Porque fé, eu tenho muita fé em Deus e aqui na terra como médico eu tenho muita fé nele também. E aí, doutor Belísio, que responsabilidade, hein? Graças a Deus, né? Agradecer a pergunta, agradecer as palavras. Esses sintomas de perna cansada, perna quente, queimando, formigando, tem muita, parece muito, a gente não pode diagnosticar nada sem botar a mão, sem examinar, sem conversar com o paciente e ver outras características, mas de doenças circulatórias, sejam elas doenças nas veias, seja ela doença no sistema linfático, seja doença no sistema arterial. Então, há uma possibilidade desses sintomas serem relacionados a doenças circulatórias. Doenças osteoarticulares, elas geralmente as dores são nas articulações. É localizada no joelho, no tornozelo, nas articulações do dedo, dos pés. Ela não dá esse sintoma mais geral na perna, não. E dificilmente, a não ser que seja uma doença específica reumatológica, ela dá os sintomas dos dois lados na mesma intensidade ao mesmo tempo. Geralmente é um joelho que dói mais, é um calcanhar que dói mais. Quando é uma doença circulatória, os sintomas geralmente eles são simétricos, são dos dois lados, principalmente as doenças circulatórias venosas. Então, pode ser doença na circulação, lógico que pode ser outras coisas, mas indubitavelmente a gente sim trata, a geriatria não é só paciente de 90, a gente também planeja o envelhecimento saudável, a gente trata das doenças mais comuns da velhice, mas a gente também planeja o envelhecimento saudável e antes de ser geriatra a gente também é clínico, né? A gente é médico, a gente tem muitos pacientes nessa faixa etária de 50, 60 anos também. Será muito bem-vinda. Ouvindo pergunta o seguinte, na pessoa idosa, a gripe é mais fácil de virar tuberculose? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, tem a ver porque são doenças respiratórias, né? Mas o medo, o que geralmente acontece é da gripe evoluir com a pneumonia. O que acontece? O sistema de defesa pulmonar, ele é agredido numa virose, o vírus ali agride o pulmão e ele abre as portas para uma bactéria entrar, ele deixa o caminho bem mais facilitado, então a bactéria entra e faz uma pneumonia. Por isso que a gente vacina contra a gripe todo ano, porque as pneumonias elas são geralmente consequências de uma virose que abriu as portas para a bactéria da pneumonia entrar. Então a gripe ela pode virar pneumonia. Da gripe virar tuberculose, isso é muito mais difícil. Isso assim, teoricamente, o que pode acontecer é do paciente já ter a tuberculose e ele gripar. E ele confundir o sistema, e ele confundir os sintomas. Mas a tuberculose ela tem uma característica própria. O paciente ele vai perdendo peso, vai tendo febre no final da tarde, uma febre baixa, tosse, muitas vezes a tosse tem escarro hemoptôico com sangue. Então ele tem uma característica que não é tão aguda, não é tão assim emergente. Já a gripe, a influenza, o resfriado, ele aparece de uma hora para outra e o paciente é agudamente acometido. A tuberculose ela é mais insidiosa, ela vai passando alguns tempos. Então, eu acho que a pergunta do ouvinte foi mais da gripe virar pneumonia. Sim, tem que cuidar bem da gripe para que ela não possa evoluir com a pneumonia. Inclusive, o objetivo de se vacinar todo ano para a gripe é que a maioria dessas gripes que virariam pneumonia, elas não virarem. Além da vacina da gripe, lembrando que tem a da pneumonia a cada 5 anos.
Abraçar aqui o nosso amigo Edson Veras, na escuta aqui da sua participação, está aqui lhe mandando um forte abraço e saudações tricolores. Forte né? abraço, meu amigo Edson, parceirão aí, amigo, colega plantonista. O único defeito que tem é ser São Paulino. É complicado, viu? Muito beleza, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira. Queria, nesse finalzinho, pegar 10 segundinhos. A gente vai deixar na programação, tanto da 95 como da 102, a missa de 30 dias do meu pai, que será domingo. Então tem muitas pessoas que assim, perguntam, a gente já está divulgando nas redes sociais e vamos deixar na programação o comunicado direitinho. Será na Igreja do Rosário, 8h30, esse domingo agora, dia 10. 30º dia de falecimento do seu Zé Belísio, né? Exatamente. Domingo agora, 8h30, na Igreja do Rosário. Exato. Ok, doutor Belísio, 7h48 minutos, a gente volta já já.